você estudante concurseiro de plantão, novamente professor Márcio Chaves com o portal EasyLearning para você, trazendo hoje os principais pacotes de software para escritório. Então fique atento nesse vídeo, seja você estudante, seja você concurseiro, pois essas informações poderão ajudar você e muito na decisão de qual pacote utilizar, seja para fazer o seu trabalho, seja para aplicar no cotidiano ou então para a sua prova de concurso. Então muito bem pessoal, vamos falar então o que são softwares de escritório. Software de escritório são alguns softwares padrão que nós utilizamos em nosso cotidiano. E por que eles chamam softwares de escritório? Tudo isso começou lá com o pacote Office, lá no início da década de 90 por aí, né? Onde não se tinha muitos softwares, né, customizados. E esses softwares, principalmente o Excel e o Word, eram vastamente utilizados nos escritórios, né? Toda vez que a gente vai falar alguma coisa para fazer uma planilha, ou então para digitar um texto, a gente lembra do Word e lembra do Excel. Ou então para fazer alguma apresentação, a gente lembra do PowerPoint. Porém, a gente utilizar esses termos é um equívoco, pois nós estamos falando da ferramenta e não da tecnologia em si. Então, um pacote, né, de software de escritório, né, vem à nossa cabeça que ele é formado pelo Word, Excel e PowerPoint, quando na verdade ele é formado por um editor de texto, um editor de planilha eletrônica e um editor de apresentação de slides. Mas professor, é errado eu falar Word ao invés de falar editor de texto? No cotidiano, no dia a dia, a gente acaba falando hoje, né? Porém, denota-se que você terá maior domínio e conhecimento sobre o assunto se você utilizar o termo correto, que é editor de texto. E quais são os três principais pacotes que nós temos no mercado hoje? Nós temos o Microsoft Office, temos também o LibreOffice e nós temos o pacote Google, que é formado pelo Google Docs. O pacote Office em si, ele é formado pelo editor de texto Word, pela planilha Excel, pelo editor de apresentações de slide PowerPoint. E curiosamente, não sei se vocês sabem por que ele chama PowerPoint, mas é porque quando você aperta o ponto, a apresentação some. Viu o exemplo? Apertou o ponto de novo, ele voltou. Isso era para facilitar quando tinha um seminário, alguma apresentação no escritório, e o apresentador queria que a atenção fosse voltada para ele, ou queria tirar aquela projeção sem mesmo mexer lá no projetor multimídia. Então apenas apertava o ponto e aí a tela ficava preta, parava a projeção, acendia as luzes e quando ele queria voltar de uma maneira bastante simples e objetiva, era só apertar o ponto de novo e ele retomava a apresentação, né? Então, tirando esse adendo aqui, nós temos também no pacote Office o Outlook, que é um gerenciador de caixas de e-mail. Ah, professor, mas por que você não colocou ali em cima? Só falou desses três componentes. Porque esses três componentes são os componentes em comum dentre os três pacotes que nós estamos falando aqui. Já o LibreOffice, o pacote LibreOffice, ele é composto pelo Writer, que é o editor de texto, pelo Calc, que é uma planilha eletrônica, pelo Impress, que é o seu editor de slides, e ele também tem o Draw, que é um editor de imagens, além do Math, que é um editor de operações matemáticas, e uma pequena base de dados chamada Base, que é usada na programação ou pode ser usada consorciada com a planilha eletrônica. Já o Google, né, o Google Docs, oferece para nós o Docs, que é um editor de texto, o Spreadsheets, ou apenas Sheets, né, mas o Sheet seria apenas folhas, páginas, coisas assim, né, que é um editor de planilha eletrônica, e o Presentation, que é o seu editor de slides. Vamos falar um pouquinho sobre as características e as vantagens de cada um. Muito bem, quando a gente tem esses três, né, e as características deles, né, nós podemos falar que do Office, o que predomina no Office é o seu layout e a sua popularidade. Acredito que mais de 75%, mais de 80% dos usuários, né, de computador, perdão, utilizam o pacote Office, seja ele craqueado, seja ele de uma maneira regular, né, em seu computador. Então, a grande vantagem do Office é o layout que ele proporciona. E como ele foi o precursor dos outros pacotes, ele acabou caindo mais nas graças dos usuários.
sendo assim aquele que tem a maior popularidade. O LibreOffice ou o OpenOffice, né, que são similares, são pacotes de escritório desenvolvidos, né, com a filosofia de software livre. Basicamente, ou primeiramente, eles foram desenvolvidos para atender os sistemas operacionais e as distribuições Linux. Porém, ele tem uma boa compatibilidade e portabilidade entre os sistemas operacionais. Sendo assim, mesmo você utilizar um sistema operacional Windows, você pode utilizar ele na sua máquina sem problema algum. Além, é claro, por ser da filosofia do software livre, ele é um programa, é um pacote totalmente gratuito, não tendo problema você fazer o download e utilizar em sua máquina. Já o Google Docs, ele também é uma plataforma livre, ele é um pacote livre de programas e ele funciona exclusivamente na web, ele não é instalado no seu computador. Além disso, ele oferece para os seus usuários a edição compartilhada. O que isso quer dizer? Como ele é armazenado em nuvem, suponhamos que você está fazendo um trabalho com outro colega, ambos, cada um em sua residência, podem abrir e editar o arquivo simultaneamente. Dessa forma, não é mais necessário dividir o trabalho em partes e juntar e formatar no final. Você já pode fazer isso tudo em uma única vez. Além disso, ele oferece uma grande compatibilidade entre ferramentas. Porém, a sua desvantagem é que seu uso se dá apenas com a internet. Não tendo internet, você não consegue, infelizmente, acessar os seus aplicativos ou compartilhar o conteúdo criado em uma dessas ferramentas. O pacote Office também oferece aos seus usuários aplicativos e armazenamento em nuvem. Porém, diante da portabilidade que o Google oferece e a usabilidade que ele também possui, não se torna tão atrativo você utilizar um Word Online, por exemplo. Se torna mais atrativo você utilizar o Google Docs, onde também você terá compatibilidade com os outros editores de texto mencionados. Uma observação, algo que é bastante importante a gente salientar nesse vídeo, e quando você estiver utilizando qualquer um dos softwares desse pacote, é que apesar desses softwares serem compatíveis entre si, ou seja, se você fizer um documento no Writer, você vai conseguir abrir ele tanto no Google Docs quanto no Word. Porém, você deve se atentar à extensão que você está salvando, pois a extensão padrão do LibreOffice, do Writer em questão, é a extensão .odt, enquanto a do Word é a extensão .doc. Sendo assim, tome apenas o cuidado de salvar o seu documento no LibreOffice .doc, e assim o seu pacote Office ou de outras pessoas poderão abri-lo sem problemas. Muito bem, diante disso, cabe a você agora analisar a situação onde cada um desses pacotes é mais adequado e assim efetuar a sua escolha. Muito obrigado por assistir e não deixe de se inscrever nas minhas redes sociais, no meu canal e compartilhar com seus amigos. E a nossa próxima aula nós vamos tratar sobre os editores de texto de cada um desses pacotes e mostrar um pouquinho na prática como eles funcionam. Vamos nessa?